Blindar as emoções e sustentar a mente firme é um dos maiores desafios da vida. O caminho da existência nunca é fácil e os obstáculos sempre aparecem quando menos esperamos. No entanto, a verdadeira força não está em ignorar a dor ou fingir que ela não existe, mas sim em aprender a enfrentá-la com sabedoria e calma interior. É sobre isso que quero falar neste vídeo, trazendo reflexões do estoicismo para que você consiga lidar melhor com suas próprias reações e encontre dentro de si uma fortaleza capaz de resistir às tempestades do mundo. Marco Aurélio, que foi um imperador e também um dos maiores filósofos estoicos, nos deixou um exemplo impressionante de como transformar sofrimento em crescimento e como não permitir que as circunstâncias externas destruam a paz que carregamos no coração. Quando entendemos que o sofrimento não é um inimigo, mas uma oportunidade de aprendizado, a forma como enxergamos a vida muda completamente. Marco Aurélio não teve uma trajetória sem dores, muito pelo contrário. Ele conviveu com perdas familiares irreparáveis, enfrentou guerras devastadoras e ainda viu uma epidemia assolar seu império. Mesmo assim, não se deixou paralisar por sentimentos de desespero. Ele fez a escolha consciente de caminhar com serenidade, mesmo quando tudo parecia ruir ao seu redor. O que ele nos mostra é que não são os fatos em si que determinam nossa força, mas sim a maneira como decidimos reagir diante deles. Esse ensinamento continua atual, porque também enfrentamos nossos próprios desastres diários, sejam eles emocionais, profissionais ou familiares. Antes de seguir, hoje eu quero ouvir a sua história. Você vai cantar a sua jornada, suas experiências com o estoicismo, de onde você fala, e eu vou escrever a sua história aqui nos nossos vídeos para a gente se conhecer melhor, combinado? Ah, e você sabe que eu leio tudo mesmo. Seguimos então. Imagine o peso de carregar a responsabilidade por milhares de vidas em meio a um império abalado por crises e, ao mesmo tempo, lidar com dores íntimas que pareciam insuportáveis. Essa era a realidade de Marco Aurélio. Ele poderia ter sucumbido à raiva, à tristeza profunda ou à frustração, mas preferiu cultivar uma mente centrada e um espírito firme. O diferencial dele não foi a ausência de sofrimento, mas a capacidade de manter-se fiel à própria razão diante da adversidade. Ele nos ensina que a vida sempre lançará desafios, mas o que realmente define quem somos é a postura que assumimos diante deles. E é nesse ponto que começa a jornada para blindar as emoções e se tornar mais resiliente. Um dos recursos mais valiosos que Marco Aurélio usava era a escrita. Em suas meditações, ele registrava pensamentos, reflexões e até desabafos que o ajudavam a reencontrar o equilíbrio a cada dia. Esse hábito íntimo funcionava como um treino constante da mente, um exercício para fortalecer a alma contra as pressões externas. Ele se permitia ser humano, reconhecer suas fraquezas, mas não deixava que isso o impedisse de agir com firmeza. Essa prática mostra que todos nós temos ferramentas para lidar melhor com a dor. Não se trata de negar sentimentos, mas de organizá-los e transformá-los em combustível para seguir em frente. É importante compreender que Marco Aurélio não foi um herói por nunca sentir medo ou tristeza. Sua grandeza estava justamente em continuar vivendo com coragem, apesar de sentir essas emoções. Ele se diferenciava por não se entregar ao peso da própria dor, mas por transformar esse peso em lições que o guiavam. A morte para ele não foi uma derrota, mas a conclusão natural de uma vida vivida com consciência. Ele aceitou o inevitável sem desespero, porque já havia aprendido o que a vida tinha a ensinar. A mensagem que nos deixa é simples e profunda. A dor existe, mas cabe a nós decidir se ela nos destrói ou se nos fortalece. Por isso, quando você se encontrar em momentos de turbulência, lembre-se dessa lição. A força verdadeira não está em eliminar os problemas, mas em como conseguimos permanecer firmes quando tudo parece desmoronar. Marco Aurélio enfrentou dores que poderiam destruir qualquer ser humano, mas se manteve de pé, com a mente erguida e o coração sereno. E se ele conseguiu, nós também podemos. Cada desafio pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento, desde que escolhamos a calma no lugar do desespero, a reflexão no lugar da impulsividade e a coragem no lugar da fuga. A segunda chave que Marco Aurélio nos deixou
é o domínio da mente. Ele acreditava que não temos como controlar tudo o que acontece fora de nós, mas sempre podemos escolher como reagimos. Os eventos externos, por mais dolorosos que sejam, não são os verdadeiros vilões. O que realmente pesa é a forma como permitimos que esses acontecimentos nos afetem. Quando damos poder absoluto às emoções, acabamos nos tornando prisioneiros de sentimentos como ansiedade, raiva ou frustração. Essa prisão invisível é o que o estoicismo nos ensina a quebrar. O controle não está no mundo, mas dentro de cada um de nós, no espaço que existe entre o que sentimos e como decidimos agir. Marco Aurélio lembrava que as dificuldades não eram inimigas, mas oportunidades de fortalecimento interior. Em vez de fugir do desconforto, ele encarava cada situação adversa como um teste de paciência e sabedoria. Até nos momentos mais triviais, como atrasos, erros alheios ou contratempos no cotidiano, ele via chances de treinar a serenidade. Se algo pequeno ocorre, não precisamos permitir que isso arruine nosso dia inteiro. A paciência em detalhes aparentemente irrelevantes prepara a mente para enfrentar as grandes tempestades. Essa postura revela que o preço de uma paz interior duradoura é a prática constante de reagir com equilíbrio, mesmo diante do inesperado. Há sempre um intervalo entre o estímulo e a reação. Esse espaço é o terreno da verdadeira liberdade. É nesse momento breve, mas decisivo, que escolhemos se vamos ser guiados pela razão ou pelo impulso. Imagine, por exemplo, uma fila demorada em um supermercado. A impaciência aparece, a irritação tenta tomar conta. No entanto, ao parar e refletir, percebemos que não controlamos a situação. O atraso existe, a falha do outro está ali, mas o que depende de nós é a forma de encarar o ocorrido. Podemos reclamar, nos desgastar e alimentar raiva, ou simplesmente respirar fundo e escolher esperar em paz. Essa escolha simples, repetida ao longo da vida, molda o caráter de quem somos. O autocontrole não é uma virtude que surge do nada. Ele precisa ser treinado como um músculo, fortalecido por pequenas práticas diárias. Assim como o corpo enfraquece sem exercício, a mente se torna preguiçosa se não for desafiada. A cada vez que você escolhe a calma em vez da explosão, está esculpindo dentro de si um alicerce firme. O hábito de respirar, refletir e responder de forma consciente se transforma em parte do próprio ser. Com o tempo, reagir com serenidade deixa de ser um esforço e se torna uma resposta natural. Essa constância é o que gera verdadeira transformação. Marco Aurélio defendia que não podemos evitar os sentimentos iniciais, mas somos sempre responsáveis por como lidamos com eles. Ninguém está livre de sentir raiva, tristeza ou medo. O diferencial é o que fazemos com esses impulsos. Pessoas que compreendem esse ensinamento não se deixam arrastar pelo calor da emoção. Elas constroem sua vida baseadas em valores sólidos, guiando suas ações com firmeza, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa visão nos lembra que não somos reféns do que sentimos, mas autores de nossas escolhas. E é essa consciência que dá direção à vida. Aplicar esse princípio não se restringe a momentos críticos, mas se estende a todas as situações, seja em discussões, no trânsito, no trabalho ou até em conflitos familiares, sempre existe um espaço para decidir. O que nos acontece não define nossa essência. O que realmente molda nossa história é a resposta que escolhemos dar. O segredo para viver com mais paz está em cultivar esse hábito todos os dias, até que se torne uma segunda natureza. Quando conseguimos nos manter fiéis a esse processo, descobrimos que o controle da mente é a chave que abre as portas para uma liberdade genuína, capaz de nos sustentar diante de qualquer adversidade. A terceira lição que Marco Aurélio nos deixou é o exercício constante da autoavaliação. Ele nos convida a olhar para dentro com sinceridade, sem máscaras e sem ilusões. Esse movimento não tem como objetivo nos diminuir, mas revelar quem realmente somos. Só conhecendo nossos pontos fortes e também nossas fragilidades, podemos agir de forma sábia e estratégica. Quando não temos clareza sobre nós mesmos, acabamos tomando decisões precipitadas, que em vez de nos aproximar de nossas metas, nos afastam delas. Assim, o que parecia uma solução pode se transformar em mais uma fonte de sofrimento.
Pense em alguém que decide iniciar uma rotina de treino sem nenhum preparo. O entusiasmo é grande, os objetivos parecem claros, mais saúde, mais disposição. No entanto, sem planejamento, sem ajustar o ritmo à realidade ou considerar possíveis obstáculos, essa pessoa logo se sente sobrecarregada. O que deveria trazer bem-estar gera frustração. O que era para ser uma vitória se transforma em peso. Marco Aurélio nos alerta justamente para isso. A importância de avaliar primeiro, conhecer nossas próprias condições antes de nos lançar em novos desafios. Esse olhar honesto evita quedas dolorosas e prepara o terreno para conquistas duradouras. O autoconhecimento é como um mapa que orienta nossos passos. Não se trata de limitar sonhos, mas de guiá-los com prudência. Saber o que temos de bom nos dá confiança, enquanto reconhecer nossas fragilidades nos dá chance de fortalecer o que ainda falta. É como abastecer um carro antes de uma viagem longa. Sem combustível, ficamos parados no meio da estrada. Com o tanque cheio, seguimos com segurança. Quando ignoramos essa preparação, o risco de desistir no meio do caminho aumenta. Ao contrário, quem se conhece bem caminha com mais firmeza e menos ilusões. Exemplos disso aparecem o tempo todo no cotidiano. Pessoas que gastam sem avaliar suas finanças, acreditando que o dinheiro nunca acabará, acabam sufocadas por dívidas. Outros, que investem em negócios apenas porque ouviram que são lucrativos, sem estudar os riscos, se veem presos em arrependimento. Essas escolhas impensadas poderiam ser diferentes se antes houvesse reflexão e preparo. Marco Aurélio não nos pede que evitemos desafios, mas que nos aproximemos deles com olhos abertos. A clareza sobre nós mesmos é o que diferencia a ação sábia da ação precipitada. Reconhecer nossas limitações não significa desistir, mas criar condições para crescer de verdade. Ao admitir o que ainda precisamos aprender, abrimos espaço para o progresso. Quando aceitamos o que já somos bons, fortalecemos nossa confiança. Esse equilíbrio entre aceitar o que temos e trabalhar o que falta é o que nos faz avançar com consistência. A sabedoria não está em começar muitas coisas sem pensar, mas em sustentar aquilo que escolhemos até o fim. Marco Aurélio nos provoca a perguntar: estou preparado para enfrentar isso? Se a resposta for sim, devemos ir em frente com coragem. Se for não, precisamos nos preparar mais antes de agir. Essa reflexão mostra que o autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade. Sem ele, ficamos vulneráveis às circunstâncias, tomamos decisões impulsivas e sofremos mais do que precisamos. Com ele, ganhamos clareza, reduzimos erros e enfrentamos os desafios com serenidade. A vida não exige perfeição, mas pede consciência. Quando nos conhecemos, não ficamos reféns do acaso, mas nos tornamos protagonistas de nossas escolhas. É dessa forma que o estoicismo nos ensina a caminhar, preparados, conscientes e fortes o bastante para enfrentar cada batalha que surge. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A quarta lição que Marco Aurélio apresenta é a arte da moderação. Ele nos mostra que a vida é como um grande banquete repleto de escolhas. Na mesa estão pratos variados, sabores intensos e tentações que despertam nossos sentidos. O impulso natural é querer se servir em excesso, mas a sabedoria está em pegar apenas o necessário, saboreando com equilíbrio. Essa metáfora simples revela uma verdade profunda. Não precisamos nos privar totalmente dos prazeres, mas devemos aprender a desfrutá-los sem sermos dominados por eles. O equilíbrio é o que nos liberta tanto da escravidão do excesso quanto da rigidez da privação. A temperança para o estoicismo não é abrir mão do que nos dá prazer, e sim reconhecer os limites e escolher de forma consciente. Um exemplo claro está no dinheiro. Podemos usar uma parte para nos dar uma satisfação momentânea, mas também reservar outra parte para o futuro ou para resolver pendências importantes. Esse ato de dividir e priorizar transforma o dinheiro em aliado, em vez de fonte de arrependimento. A mesma lógica se aplica à alimentação, ao trabalho, às relações e até ao tempo que dedicamos às distrações. Não se trata de negar desejos, mas de não nos tornarmos escravos deles. Em nossa realidade atual,
Marcada por abundância de opções e estímulos constantes, a moderação parece até um ato de resistência. Redes sociais, consumo, notícias, cobranças e pressões diárias nos empurram para o excesso em tudo. Comer demais, gastar sem pensar, trabalhar sem descanso, preencher cada minuto com estímulos artificiais. Marco Aurélio nos alerta que, ao viver dessa forma, perdemos a paz. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade está em dizer não quando é preciso e em dizer sim apenas ao que realmente tem valor. O domínio não está em viver sem prazeres, mas em não se deixar arrastar por eles. A moderação também se estende às emoções. Assim como no banquete, não é preciso eliminar sentimentos, mas aprender a administrá-los. A raiva, o medo ou a tristeza fazem parte da condição humana. Porém, quando alimentados em excesso, eles nos consomem. É nesse ponto que a temperança se torna ainda mais valiosa. Aprender a dosar as emoções significa não deixar que elas determinem nossas ações. É como escolher a quantidade certa em cada prato, sentir sem exagero, viver sem se perder. Essa medida adequada é o que mantém a mente firme, mesmo em meio a provações. Pergunte-se, em qual área da sua vida falta equilíbrio? Talvez seja no tempo gasto em redes sociais, talvez no excesso de trabalho ou até na forma como lida com a comida. Cada um de nós carrega pontos que pedem ajuste. Marco Aurélio nos mostra que não precisamos eliminar nada de forma radical, mas sim aprender a controlar. A moderação não nos enfraquece, pelo contrário, nos dá mais autonomia. É ela que garante que nossas escolhas reflitam quem realmente somos, em vez de sermos levados por desejos momentâneos que logo se transformam em vazio. No banquete da existência, a temperança é o que nos permite sair de cabeça erguida, sem arrependimentos. Não por termos recusado tudo, mas por termos vivido cada experiência na medida certa. O excesso nos prende, a falta nos limita, mas o equilíbrio nos liberta. Marco Aurélio nos ensina que a moderação é o caminho da serenidade. Saber parar, escolher com consciência e viver de forma plena sem se afogar nos exageros é o que garante uma vida mais estável e consciente. Esse é o convite que ele nos faz. Viver sem ser dominado pelo que está à mesa, mas sabendo escolher o que realmente importa. A quinta lição que Marco Aurélio nos deixa é a renúncia ao desejo incessante. Ele lembrava que a felicidade não pode coexistir com a busca constante por aquilo que ainda não temos. Para ele, a alegria verdadeira nasce da qualidade dos pensamentos e não das posses que acumulamos. É como uma refeição nutritiva. Quando estamos satisfeitos, não sentimos falta de mais nada. Porém, quando a mente está presa na ideia de que só será feliz com algo distante, ficamos sempre famintos, correndo atrás de uma ilusão que nunca chega. Essa corrida sem fim nos mantém presos em ansiedade, frustração e sensação de vazio. Quantas vezes você já se pegou pensando: serei feliz quando conseguir aquele emprego, quando tiver mais dinheiro, quando perder peso ou quando encontrar um relacionamento? Esse tipo de pensamento, embora pareça inofensivo, é uma armadilha. Ele nos coloca em uma espera interminável, sempre condicionando nossa alegria ao futuro. Enquanto isso, perdemos a oportunidade de viver o presente e de perceber as pequenas riquezas que já estão ao nosso redor. É como correr atrás de uma sombra. Quanto mais avançamos, mais ela se afasta. Marco Aurélio nos ensina que a felicidade não deve ser uma meta distante, mas um estado que pode ser cultivado agora. Quando entregamos nossa paz ao que não temos, damos às circunstâncias externas o poder de controlar nossa vida. Se a felicidade depende do próximo salário, de um bem material ou da validação de outra pessoa, ela nunca será estável. O resultado é frustração constante e ansiedade. Marco Aurélio, com sua sabedoria, lembrava que não é o que nos acontece que importa, mas como escolhemos reagir. Assim, a alegria não nasce da ausência de problemas, mas da forma como olhamos para aquilo que já possuímos. A gratidão pelo presente é a chave que abre as portas da serenidade. Faça uma pausa agora. Observe o que você já tem, sua saúde, que muitas vezes passa despercebida, os vínculos que o sustentam, as pequenas conquistas diárias. Tudo isso tem valor imenso, mas só percebemos quando paramos para refletir. A felicidade não se esconde no futuro, ela está aqui,
esperando ser reconhecida. Marco Aurélio nos ensina a viver com atenção ao presente, porque é nele que reside a verdadeira liberdade. Quem se prende ao serei feliz quando perde a chance de apreciar o que já está ao alcance. Esse é o maior inimigo da paz. Acreditar que só podemos ser plenos quando algo externo acontecer. Isso não significa abandonar os sonhos ou deixar de ter metas. O que Marco Aurélio nos mostra é que não precisamos esperar para começar a ser felizes. Podemos cultivar satisfação no presente enquanto seguimos avançando. É uma questão de postura. Reconhecer o suficiente no agora, ao mesmo tempo em que trabalhamos para melhorar. É o equilíbrio entre gratidão e disciplina. Quando aceitamos essa visão, a vida se torna menos pesada, porque deixamos de correr atrás de miragens e passamos a caminhar com firmeza, conscientes de cada passo dado. A felicidade, para o estoicismo, não está na linha de chegada, mas no caminho. Ela surge da forma como escolhemos viver o hoje, no modo como reagimos às circunstâncias e na capacidade de agradecer pelo que já temos. Marco Aurélio nos convida a trocar o vazio do desejo incessante pela abundância da gratidão. Ao invés de buscar fora, olhe para dentro e perceba que já possui muito mais do que imagina. A paz começa quando paramos de esperar pelo amanhã e aprendemos a viver plenamente o presente. A sexta lição que Marco Aurélio nos oferece é a humildade para aprender. Ele dizia que quem acredita já saber tudo, nunca aprende nada de novo. Essa frase simples carrega uma profundidade enorme, pois revela que a arrogância fecha as portas do crescimento. Quando achamos que não há mais nada a descobrir, ficamos estagnados, presos a velhos padrões e incapazes de evoluir. O primeiro passo para expandir a mente é admitir que o conhecimento é infinito e que sempre há espaço para aprender algo mais, seja em um livro, em uma conversa ou até mesmo em um erro cometido. É comum cairmos na armadilha do eu já sei disso. Quantas vezes assistimos a um filme, lemos um livro ou ouvimos alguém falar e não paramos para refletir verdadeiramente sobre a lição escondida ali. Passamos pelas experiências de forma automática, como se fossem apenas rotina. Marco Aurélio nos lembra que viver assim é desperdiçar oportunidades preciosas. A vida está sempre ensinando, mas só aprende quem permanece aberto. A humildade de reconhecer nossa ignorância não nos diminui, pelo contrário, nos fortalece, pois abre espaço para novas perspectivas e para um crescimento mais autêntico. A resistência ao aprendizado é um obstáculo que todos já enfrentamos em algum momento. No trabalho, em casa ou nas relações, muitas vezes acreditamos que já dominamos o suficiente e não precisamos mais ouvir. Essa postura, no entanto, nos cega. Enquanto pensamos que estamos certos, deixamos de perceber as lições que o cotidiano coloca diante de nós. O estoicismo nos lembra que a vida é uma sala de aula constante. Cada pessoa, cada situação, até mesmo os fracassos, carregam ensinamentos valiosos. A pergunta é: estamos prestando atenção ou apenas passando por elas? Marco Aurélio não nos pede para sermos submissos, mas para cultivarmos coragem de admitir que não sabemos tudo. Essa coragem é o que nos liberta da estagnação. Ao reconhecer que sempre há algo além, abrimos espaço para que a sabedoria floresça. Não importa a posição que ocupamos ou o quanto já conquistamos, sempre haverá novas camadas de entendimento esperando para serem exploradas. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Só quem tem confiança verdadeira em si mesmo é capaz de assumir que ainda tem muito a aprender. Cada encontro pode se tornar fonte de crescimento, se estivermos dispostos a ouvir com atenção. Uma conversa simples com um amigo, uma crítica recebida no trabalho, até mesmo um dia difícil, pode carregar uma lição que antes não enxergávamos. O segredo está em estar presente, com a mente aberta e sem o peso do orgulho. Muitas vezes, as maiores lições surgem de lugares inesperados, e só quem permanece com humildade consegue percebê-las. Como dizia Marco Aurélio, a vida perde o sentido quando deixamos de questionar, porque sem reflexão nos tornamos prisioneiros da ignorância. Por isso, cultivar a humildade para aprender é um ato de força, não de fraqueza. É aceitar que a vida é um processo contínuo, que não há um ponto final em que já sabemos tudo. A sabedoria está em permanecer aluno, em todos os momentos, em todos os lugares.
Quando abrimos espaço para essa postura, descobrimos que cada dia traz algo novo e que sempre é possível evoluir. Essa é a virtude que Marco Aurélio nos convida a praticar. Aprender sem cessar, ouvir mais do que falar e crescer, sem deixar que o orgulho nos impeça de avançar. A 7ª lição de Marco Aurélio é viver orientado por princípios firmes. Ele nos ensina que uma vida com propósito só se sustenta quando está alicerçada em valores claros, capazes de guiar nossas escolhas mesmo nos momentos mais difíceis. Sem princípios, somos como barcos soltos ao vento, levados de um lado para outro pelas circunstâncias. Com princípios sólidos, conseguimos manter o rumo, mesmo que a tempestade tente nos arrastar. É essa consistência que dá força ao caráter e garante que nossas ações estejam em harmonia com quem realmente desejamos ser. Os princípios não podem ser apenas palavras bonitas ou intenções vagas. Eles precisam se transformar em atitudes reais, expressas no dia a dia. Se você afirma valorizar a honestidade, isso deve aparecer não apenas quando é conveniente, mas principalmente quando a verdade pode lhe trazer desconforto. Imagine uma situação em que um erro no trabalho poderia ser escondido para evitar punição. O caminho mais fácil seria silenciar, mas se a honestidade é um valor que guia sua vida, assumir o erro se torna a única escolha coerente. É nesse tipo de decisão que os princípios deixam de ser discursos e passam a ser realidade. Outro exemplo é a compaixão. Falar em respeito ao próximo é simples, mas viver isso exige esforço constante. Quando alguém nos trata mal, a reação imediata pode ser devolver na mesma moeda ou se afastar. No entanto, se a compaixão é um princípio genuíno, procuramos compreender o que está por trás do comportamento daquela pessoa e reagimos com paciência. Essa escolha não significa concordar com a injustiça, mas demonstrar que não somos guiados pela impulsividade, e sim pelos valores que definimos como base de nossa vida. É nesses momentos que mostramos quem realmente somos. Marco Aurélio recorda que trair nossos próprios princípios é trair a nós mesmos. Não se trata apenas de decepcionar os outros, mas de perder a confiança em quem somos. Quando não respeitamos o que afirmamos valorizar, abrimos rachaduras internas que corroem nossa integridade. Viver de acordo com nossos valores é o que nos dá consistência e fortalece nossa identidade. Mesmo que ninguém esteja observando, agir com base nos princípios que escolhemos é o que nos permite andar de cabeça erguida e manter a consciência tranquila. É importante entender que seguir valores não significa perfeição. Haverá dias em que falharemos, momentos em que a tentação de ceder será forte. O que define a força do caráter não é nunca errar, mas retornar sempre ao caminho certo, mesmo depois de uma queda. Esse retorno constante é o que solidifica nossos princípios e os torna cada vez mais parte de quem somos. Assim, cada decisão, cada escolha, cada atitude é um tijolo que constrói a casa firme da nossa vida. Marco Aurélio nos lembra que a alma se envergonha quando viola suas próprias leis, e por isso precisamos zelar pelos valores que escolhemos seguir. Ter princípios sólidos é, portanto, mais do que uma filosofia, é um modo de viver. Eles funcionam como bússolas que nos orientam quando tudo ao redor parece incerto. Ao definir quais valores guiarão sua vida, seja honestidade, coragem, justiça ou gratidão, e transformá-los em prática diária, você ganha consistência, evita escolhas impulsivas e fortalece sua caminhada. Marco Aurélio nos mostra que o melhor caminho é aquele em que razão e natureza se encontram, e isso só é possível quando vivemos com princípios respeitados e praticados todos os dias. A 8ª lição de Marco Aurélio é afirmar com clareza quem você deseja se tornar. Ele nos lembra que não podemos esperar que a vida nos conduza por caminhos definidos, se não soubermos para onde queremos ir. O destino não se constrói por acaso, mas pela determinação de alinhar cada ação ao tipo de pessoa que queremos ser. Quando não temos essa clareza, nos perdemos facilmente no emaranhado de distrações diárias, desperdiçando energia em coisas que não têm real importância. Por isso, Marco Aurélio insistia que a transformação começa quando declaramos com firmeza nossa identidade interior. Essa afirmação de quem desejamos ser não é sobre agradar os outros ou seguir padrões impostos pela sociedade, mas sobre escutar a voz mais profunda da consciência.
Pergunte a si mesmo: que valores realmente guiam minhas escolhas? O que me mantém de pé nos momentos difíceis? Que legado quero deixar para aqueles que conviveram comigo? Essas perguntas não pedem respostas rápidas, mas reflexão sincera. É desse mergulho interior que nasce a clareza para definir o rumo. Sem isso, acabamos vivendo de forma automática, reagindo aos acontecimentos em vez de conduzir a própria história. Querer não basta, é necessário agir. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende de nós mesmos. Não adianta sonhar com disciplina se não temos coragem de praticá-la. Se o valor é comprometimento, ele se manifesta ao levantar cedo mesmo quando o corpo pede descanso. Se é coragem, ela se revela ao enfrentar conversas difíceis, medos ocultos e desafios inadiáveis. A transformação ocorre na repetição de pequenos atos que reforçam aquilo que declaramos ser. A identidade não se forma por palavras, mas por escolhas consistentes. É no cotidiano, nas atitudes simples, que provamos quem realmente somos. Pense no desejo de ter uma vida saudável. Sonhar com esse objetivo é fácil, mas ele só se realiza quando enfrentamos a tentação do conforto, do alimento em excesso ou da preguiça que insiste em nos paralisar. A mudança verdadeira acontece quando escolhemos a dor do esforço em vez do prazer imediato. Marco Aurélio comparava o tempo a um rio que não para de fluir, arrastando tudo consigo. Se não tomarmos o leme de nossas vidas, seremos conduzidos pela corrente dos hábitos ruins. O tempo passa de qualquer forma, mas o que fazemos com ele é responsabilidade nossa. A autenticidade também se revela nas escolhas silenciosas, aquelas que ninguém vê. Quando poderíamos mentir para escapar de uma responsabilidade, mas decidimos assumir o peso da verdade, é ali que se manifesta a força de caráter. Quando temos a chance de agir de forma fácil, mas optamos pelo que é justo, mostramos a nós mesmos que somos fiéis ao que declaramos ser. Marco Aurélio nos ensina que o caráter é definido justamente pelo modo como agimos quando ninguém está olhando. Essa coerência silenciosa constrói uma confiança inabalável em quem realmente somos. Portanto, defina com clareza quem deseja ser e alinhe cada passo a essa decisão. Não espere pelo momento perfeito, pois ele nunca virá. A vida não tem botão de pausa. O tempo não aguarda indecisões. É nas pequenas vitórias de cada dia que moldamos o ser humano que queremos nos tornar. Marco Aurélio nos convida a viver com intenção, a transformar pensamentos em ações e a deixar que cada escolha revele nossa essência. Ao fazer isso, não apenas caminhamos com mais firmeza, mas também construímos uma história que será lembrada pelo exemplo e pela integridade. A nona lição que Marco Aurélio nos entrega é a consciência de que o tempo é nosso bem mais precioso. Ele lembrava que a vida é breve e que cada instante desperdiçado não retorna. Essa visão pode parecer dura, mas é justamente ela que nos desperta para a urgência de viver com propósito. Quando percebemos que os dias escorrem como água entre os dedos, passamos a valorizar cada escolha e a dar importância apenas ao que realmente importa. Não se trata de viver com pressa, mas de viver com atenção, sem gastar energia em futilidades que não acrescentam nada à alma. Quantas vezes você já se pegou perdendo horas em distrações, navegando sem rumo em redes sociais, alimentando discussões inúteis ou se ocupando com coisas que não acrescentam valor à sua vida? Marco Aurélio nos alerta que o maior desperdício é gastar tempo com o que não está alinhado aos nossos valores. Cada minuto é um recurso que, uma vez usado, jamais volta. Por isso, precisamos aprender a escolher onde investir nossa atenção. Quando compreendemos essa verdade, começamos a cortar excessos e a nos concentrar no que realmente nos fortalece. Valorizar o tempo é também respeitar a si mesmo. Muitas vezes nos deixamos levar pelas demandas externas, dizendo sim a tudo e a todos, enquanto negligenciamos o que realmente nos move. Marco Aurélio nos ensina que dizer não é um ato de sabedoria. Não se trata de egoísmo, mas de entender que cada sim que damos a algo irrelevante é um não silencioso às nossas prioridades. Viver com consciência do tempo é ter coragem de recusar distrações e abraçar aquilo que nos aproxima de nossos princípios. Esse é o verdadeiro uso da liberdade, escolher como gastar o tempo que nos foi dado.
O estoicismo nos mostra que o tempo não deve ser medido apenas em quantidade, mas em qualidade. Não adianta viver muitos anos se eles são gastos em ansiedade, raiva ou preocupações que não controlamos. Melhor viver menos, mas com a mente tranquila, aproveitando o presente com gratidão. Essa ideia nos lembra que o valor da vida não está em prolongá-la a qualquer custo, mas em preenchê-la com propósito. Marco Aurélio insistia que devemos viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de viver em desespero, mas em aproveitar com plenitude cada oportunidade de agir com virtude. Cuidar do tempo significa também cuidar das relações. Dedicar atenção genuína às pessoas que amamos, em vez de dispersar energia em vínculos superficiais, é um modo de honrar a brevidade da vida. Muitas vezes, o que mais pesa não são as coisas que fizemos, mas o que deixamos de fazer. A conversa adiada, o abraço que não demos, a palavra de gratidão que ficou presa. O estoicismo nos ensina a não adiar o essencial, porque o amanhã não está garantido. A vida é hoje, e é nesse hoje que podemos agir de acordo com nossos valores. Assim, a lição de Marco Aurélio é clara. O tempo é um tesouro que precisa ser protegido. Ele não pode ser acumulado nem devolvido, apenas utilizado. Cabe a nós decidir se vamos gastá-lo em distrações passageiras ou investi-lo em crescimento, virtude e presença. Quando entendemos essa verdade, deixamos de ser escravos da pressa ou da procrastinação e passamos a viver com mais consciência. O tempo bem usado se transforma em legado, e cada escolha diária se torna um testemunho de quem realmente somos. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Ivanete Macedo de Oliveira, que está com a gente direto de Canela, na Serra Gaúcha. Ivanete, tua gratidão mostra a força dessa caminhada, que cada ensinamento estoico continue iluminando tua vida e trazendo serenidade nas escolhas do dia a dia. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí do Rio Grande do Sul. A 10ª lição que Marco Aurélio nos transmite é o poder da resiliência. Ele acreditava que a verdadeira grandeza não está em evitar quedas, mas em saber se levantar sempre que a vida nos derruba. Todos enfrentamos perdas, derrotas e momentos de fraqueza, mas o que diferencia quem cresce daqueles que se afundam é a postura diante das dificuldades. Para Marco Aurélio, cada adversidade é como uma prova que revela nossa força interior. Em vez de se entregar à amargura, ele transformava cada obstáculo em oportunidade de treinar paciência, coragem e equilíbrio. Essa visão é essencial porque muitas vezes interpretamos a dor como sinal de fracasso. Porém, o estoicismo nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas a maneira como reagimos a ele é escolha nossa. Ao aceitar isso, percebemos que não precisamos fugir da dor, e sim usá-la como combustível. Quando a vida parece tirar tudo de nós, resta ainda a decisão de manter a dignidade e a serenidade. Marco Aurélio via no sofrimento uma chance de lapidar o caráter, como o fogo que purifica o metal, deixando-o mais forte e resistente. Resiliência não é apenas suportar passivamente, mas se erguer com propósito. Imagine alguém que perde o emprego de repente. A primeira reação pode ser o desespero, mas se a pessoa escolhe encarar o momento como um convite para aprender novas habilidades, ela transforma uma perda em recomeço. Esse é o espírito estoico, não negar a dor, mas usá-la como degrau para subir mais alto. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras, pragas e perdas pessoais, nunca deixou que as circunstâncias o definissem. Ele se mantinha firme porque sabia que o valor de um homem está na forma como enfrenta a tempestade. A resiliência também significa aceitar que o controle sobre o mundo é limitado. Não escolhemos os imprevistos, mas sempre podemos escolher a atitude. Marco Aurélio nos lembra que, ao resistirmos àquilo que não depende de nós, aumentamos o sofrimento. A sabedoria está em aceitar o que não podemos mudar e agir com coragem sobre o que está ao nosso alcance. Essa postura nos devolve energia e clareza. Em vez de desperdiçar forças lutando contra o inevitável, podemos direcionar nossos esforços para aquilo que realmente transforma nossa vida. Outro aspecto importante da resiliência é a constância. Não basta reagir bem uma vez, é preciso cultivar essa postura diariamente.
O hábito de levantar após cada queda fortalece a confiança em nós mesmos. Quanto mais treinamos essa capacidade, mais preparados estamos para enfrentar novos desafios. É como fortalecer um músculo. Cada dificuldade superada se torna treino para a próxima. Marco Aurélio não era imune ao sofrimento, mas se diferenciava porque não permitia que ele o paralisasse. Ele avançava, um passo de cada vez, com serenidade e firmeza. Assim, a resiliência se revela como um dos maiores tesouros do estoicismo. Não se trata de viver sem dor, mas de aprender a caminhar com ela. Quando entendemos que cada queda pode ser um convite para nos tornarmos mais fortes, deixamos de temer os obstáculos. A vida continuará a nos testar, mas nossa resposta pode sempre ser de coragem e equilíbrio. Marco Aurélio nos convida a ver cada dificuldade como chance de crescimento, lembrando que a verdadeira força não está em evitar golpes, mas em nos levantarmos, sempre, de maneira mais sábia e mais conscientes de quem somos. A 11ª lição que Marco Aurélio nos transmite é a prática da aceitação do inevitável. Ele entendia que grande parte do sofrimento humano nasce não das situações em si, mas da resistência em aceitá-las. Quando brigamos contra o que não podemos mudar, multiplicamos a dor. Aceitar não significa se conformar com tudo, mas reconhecer os limites daquilo que está sob nosso controle. Ao fazer essa distinção, conseguimos direcionar nossa energia para o que realmente pode ser transformado, sem nos desgastarmos com batalhas que já estão decididas pela própria natureza da vida. Imagine a chegada de uma doença, a perda de alguém querido ou o término de um ciclo importante. São situações que nenhum esforço humano pode apagar. Resistir mentalmente a esses fatos só amplia o sofrimento, como remar contra a correnteza sem chance de mudar o fluxo do rio. Marco Aurélio via a aceitação como uma forma de alinhar a mente ao curso natural das coisas. Ele acreditava que a paz surge quando deixamos de lutar contra o inevitável e passamos a viver em harmonia com o que é. A dor continua existindo, mas ela não se transforma em desespero. Esse ensinamento é profundamente atual, porque vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a acreditar que temos controle total sobre tudo. Entretanto, a realidade insiste em nos mostrar o contrário. A chuva inesperada, a crise financeira, a falha de alguém próximo, são exemplos de que o controle absoluto é uma ilusão. Ao aceitar essa verdade, deixamos de carregar pesos desnecessários. A aceitação liberta, porque tira de nossos ombros a carga impossível de dominar cada detalhe da existência. Assim podemos viver com mais leveza e foco naquilo que realmente depende de nós. Aceitar não é ser passivo, mas agir com sabedoria. Quando compreendemos que um acontecimento está fora de nosso alcance, podemos escolher responder com calma e dignidade. A morte, por exemplo, sempre será um mistério inevitável. Ao invés de gastar a vida temendo o fim, Marco Aurélio nos ensina a usá-lo como motivação para viver com mais presença e virtude. Esse olhar transforma aquilo que poderia ser uma sombra em um chamado para valorizar o hoje. A aceitação, nesse sentido, é também uma forma de coragem, o ato de encarar a realidade como ela é, sem ilusões. O que mais nos aprisiona não são os fatos, mas a recusa em lidar com eles. Uma demissão, por exemplo, pode ser vista como tragédia ou como oportunidade de recomeço. O término de um relacionamento pode ser encarado como fim absoluto ou como chance de autoconhecimento. Marco Aurélio nos convida a enxergar cada acontecimento sob a lente da razão, escolhendo não o lamento, mas a ação consciente. Ele sabia que, embora não possamos impedir a dor inicial, sempre podemos decidir não prolongá-la através da resistência inútil. Essa decisão nos devolve autonomia diante da vida. Assim, a aceitação se torna um dos pilares da fortaleza interior. Quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar, criamos espaço para a serenidade. Isso não nos torna insensíveis, mas realistas e mais preparados para seguir em frente. A vida continuará trazendo eventos fora do nosso alcance, mas nossa mente pode permanecer calma, sabendo que não precisamos controlar tudo para viver em paz. Marco Aurélio nos mostra que aceitar é, na verdade, o primeiro passo para transformar a dor em sabedoria e encontrar equilíbrio mesmo em meio ao caos. A 12ª lição que Marco Aurélio nos ensina é cultivar a disciplina como base da vida.
Para ele, a liberdade não nasce da ausência de regras, mas da capacidade de conduzir a própria conduta com firmeza. Uma mente indisciplinada é como um cavalo selvagem que corre sem direção, esgotando suas forças em movimentos inúteis. Já uma mente disciplinada se assemelha a um rio canalizado. Suas águas podem até ser as mesmas, mas o fluxo direcionado gera energia e fertilidade. A disciplina, portanto, não é prisão. É o alicerce que sustenta nossos valores no dia a dia. Muitas vezes confundimos disciplina com rigidez excessiva, como se fosse apenas restrição. Na verdade, ela é o instrumento que nos permite alcançar o que realmente desejamos. Sem disciplina, o impulso momentâneo governa e acabamos reféns de desejos passageiros que depois se transformam em arrependimento. Quantos projetos não foram abandonados por falta de constância? Quantos sonhos não ficaram pelo caminho porque o esforço não se manteve? Marco Aurélio mostra que a disciplina é justamente o elo entre intenção e realização. Sem ela, os planos permanecem ideias soltas. Com ela se tornam resultados concretos. Um exemplo simples está na rotina diária. Acordar cedo, manter hábitos saudáveis, dedicar tempo à reflexão. Tudo isso exige disciplina. O corpo pede conforto. A mente busca distrações, mas é a disciplina que nos lembra qual caminho escolhemos seguir. É nesse esforço repetido, muitas vezes silencioso, que construímos nossa verdadeira força. Marco Aurélio sabia que não existe glória no improviso constante, mas sim na constância de quem mantém a rota mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. A disciplina é como uma chama que precisa ser alimentada todos os dias. A disciplina também se manifesta na forma como usamos as palavras. Quantas vezes reagimos impulsivamente, dizendo algo de que depois nos arrependemos? Controlar a língua é um dos maiores atos de disciplina, pois exige frear o impulso imediato em favor de uma resposta ponderada. Essa contenção não é fraqueza, mas prova de maturidade. Marco Aurélio lembrava que até mesmo em situações de conflito, a calma e a clareza são mais eficazes do que explosões de raiva. A disciplina, nesse sentido, não é apenas externa, mas interna. Governar a si mesmo é a maior vitória. O estoicismo nos mostra que a disciplina deve ser vista como prática diária, não como imposição ocasional. É como fortalecer músculos. Não basta um esforço isolado. É a repetição que molda o corpo e a mente. Aos poucos, aquilo que parecia pesado se torna natural. O hábito de agir com disciplina passa a ser parte de quem somos, e não apenas uma decisão momentânea. Marco Aurélio nos inspira a entender que a disciplina não nos priva da liberdade, mas nos conduz a uma liberdade mais profunda, a de não sermos escravos dos próprios impulsos. Assim, a disciplina deixa de ser uma palavra dura e se torna uma aliada. Ela nos dá consistência para atravessar dificuldades, foco para perseguir objetivos e serenidade para lidar com o inesperado. Sem disciplina, somos levados pelo vento. Com disciplina, erguemos raízes firmes que nos sustentam. Essa é a lição de Marco Aurélio. Viver de forma consciente, sabendo que cada ato disciplinado é um tijolo que fortalece a construção do nosso caráter e nos aproxima da vida que realmente desejamos viver. A 13ª lição de Marco Aurélio está no valor da coragem moral. Para ele não bastava apenas refletir ou desejar o bem, era necessário agir conforme os princípios, mesmo que isso trouxesse desconforto. A coragem moral não é a bravura diante de batalhas físicas, mas a firmeza de caráter quando a vida exige decisões difíceis. Muitas vezes, o caminho mais cômodo é se calar ou ceder, mas o estoicismo nos lembra que a verdadeira integridade se prova quando escolhemos fazer o certo em vez do fácil. Essa coragem silenciosa molda a alma e nos aproxima de quem realmente queremos ser. Imagine uma situação em que dizer a verdade possa gerar consequências negativas. O impulso natural é evitar a dificuldade, mas a coragem moral exige que nos mantenhamos fiéis ao valor da honestidade. Essa postura, ainda que desconfortável no início, fortalece a confiança que os outros depositam em nós e, acima de tudo, reforça a confiança que temos em nós mesmos. Marco Aurélio entendia que o caráter de uma pessoa não se revela em discursos bonitos, mas na escolha que ela faz quando ninguém está olhando.
É nesse silêncio que a coragem se manifesta de forma mais autêntica. A coragem moral também se mostra em nossas relações com os outros. Quando alguém nos trata mal, é fácil devolver na mesma moeda. Mas se optamos por agir com respeito e paciência, demonstramos que não somos guiados pelo impulso do momento, mas pela consciência do que acreditamos ser correto. Essa atitude não significa fraqueza, mas grandeza de espírito. Marco Aurélio nos lembrava que o controle sobre o outro é limitado, mas o domínio sobre nossa própria conduta está sempre ao nosso alcance. Escolher a virtude diante da injustiça é prova de verdadeira força. Outro aspecto importante da coragem moral é a capacidade de sustentar princípios mesmo em meio às pressões da sociedade. Quantas vezes somos levados a agir contra nossos valores para agradar ou para evitar críticas? A coragem moral exige que sejamos firmes, ainda que isso nos torne diferentes ou até impopulares. Marco Aurélio sabia que não é possível viver de forma plena tentando agradar a todos. A verdadeira paz vem de viver em coerência com nossos valores, mesmo que isso custe aprovação externa. Esse é um ato de coragem diário que nos liberta das correntes da opinião alheia. A coragem moral também envolve reconhecer os próprios erros e assumir responsabilidades. Admitir falhas é uma das maiores provas de força interior, porque exige humildade e disposição para mudar. Muitos preferem justificar-se ou esconder erros, mas quem escolhe encarar a verdade cresce com cada experiência. Marco Aurélio nos ensina que não devemos temer a exposição de nossas falhas, pois é justamente a partir delas que evoluímos. A coragem, nesse caso, não é apenas enfrentar o mundo, mas também olhar para si mesmo com honestidade e disposição para se transformar. Assim, a coragem moral é uma virtude que dá sustentação a todas as outras. Ela nos permite manter a integridade, fortalecer vínculos de confiança, viver de acordo com valores profundos e enfrentar a vida sem máscaras. Marco Aurélio nos convida a praticar essa coragem não apenas em grandes decisões, mas também nas escolhas pequenas e cotidianas. É no dia a dia que a verdadeira integridade se prova. Quando escolhemos o certo, mesmo diante de dificuldades, edificamos uma vida mais firme, mais coerente e mais digna de ser lembrada. A 14ª lição de Marco Aurélio é cultivar a serenidade diante da instabilidade do mundo. Ele compreendia que a realidade externa está em constante mudança e tentar controlar tudo é fonte certa de sofrimento. O que podemos dominar, de fato, é apenas nossa postura interior. Essa percepção pode parecer simples, mas carrega um poder transformador. Quando aceitamos que não controlamos as marés da vida, aprendemos a navegar sem medo, conduzindo o barco com firmeza, mesmo que as ondas tentem nos desestabilizar. A serenidade, portanto, nasce do equilíbrio entre aceitação e ação consciente. A vida moderna nos expõe diariamente a imprevistos, notícias ruins, crises econômicas, conflitos familiares ou problemas inesperados no trabalho. Se reagirmos a cada mudança como se fosse o fim do mundo, viveremos em constante agitação. Marco Aurélio nos ensina que a tranquilidade não depende do ambiente estar calmo, mas da nossa capacidade de manter a mente estável em meio ao caos. Essa estabilidade não significa indiferença, mas maturidade para distinguir o que merece nossa energia e o que precisa ser apenas aceito como parte da existência. Essa escolha preserva nossa paz e impede que sejamos arrastados por turbulências inúteis. Manter serenidade não é negar emoções, mas lidar com elas de forma equilibrada. A raiva, o medo e a ansiedade são naturais, mas não precisam governar nossas ações. Quando respiramos fundo antes de reagir, damos espaço para a razão atuar. Essa pausa consciente é o que Marco Aurélio chamava de domínio de si mesmo. A serenidade, nesse sentido, é resultado de prática diária. Cada vez que escolhemos calma em vez de impulso, fortalecemos a mente. Aos poucos, essa postura deixa de ser esforço e se torna parte da identidade, permitindo atravessar as dificuldades com mais leveza. A serenidade também está ligada à aceitação do tempo. Quantas vezes nos angustiamos esperando resultados imediatos? Queremos que mudanças profundas aconteçam de um dia para o outro, mas a vida segue seu próprio ritmo.
Marco Aurélio lembrava que é inútil lutar contra o fluxo natural. O crescimento exige paciência e a pressa apenas gera frustração. Quando compreendemos que cada coisa tem seu momento, reduzimos a ansiedade e passamos a caminhar com mais confiança. A serenidade, portanto, é também a arte de esperar sem se desesperar, confiando no processo. Outro ponto importante é entender que a serenidade não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos dá clareza para agir melhor. Quem reage tomado pela raiva ou pela pressa costuma cometer erros que depois custam caro. Já quem age com calma consegue enxergar soluções que não seriam visíveis no calor da emoção. Marco Aurélio via essa postura como um sinal de sabedoria prática. Não desperdiçar energia em explosões inúteis, mas canalizar a força para ações justas e necessárias. A serenidade, portanto, não paralisa, mas direciona a ação com precisão. Assim, aprender a cultivar serenidade é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Em um mundo de mudanças constantes, manter a mente tranquila é como ter uma fortaleza interior que nada abala. Marco Aurélio nos mostra que não precisamos esperar que a vida se torne estável para encontrarmos paz. A paz verdadeira está em manter a calma, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa é a essência da serenidade, viver em harmonia com a mudança, sem perder a firmeza de espírito que sustenta cada passo da jornada. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o irmão Renato Lima Santos, que está com a gente direto de Vitória, no Espírito Santo. Renato, tua mensagem transmite paz e fé. Mente calma e coração sereno são exatamente o que a filosofia estoica ensina a cultivar todos os dias. Que essa combinação de espiritualidade e estoicismo siga te fortalecendo em cada passo. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí do Espírito Santo. A 15ª lição de Marco Aurélio é a prática da gratidão como forma de transformar a percepção da vida. Ele acreditava que a felicidade não surge quando conquistamos algo extraordinário, mas quando aprendemos a valorizar aquilo que já temos. A mente humana, por natureza, tende a se fixar no que falta, criando uma sensação constante de carência. O estoicismo nos convida a inverter essa lógica. Em vez de olhar para o vazio, enxergar a abundância que já existe. Quando cultivamos esse olhar, percebemos que mesmo em meio a dificuldades, há motivos para agradecer. A gratidão é uma lente que muda a forma como vemos o cotidiano. O simples fato de acordar com saúde, de ter alimento na mesa, ou de contar com alguém ao nosso lado, já é motivo de reconhecimento. Mas o hábito de agradecer precisa ser praticado, pois não surge de forma automática. Marco Aurélio incentivava o exercício diário da reflexão. Ao final de cada dia, lembrar das pequenas bênçãos recebidas e reconhecer seu valor. Esse gesto simples fortalece a mente contra a insatisfação e cria uma base de serenidade, capaz de resistir até às maiores provações. O interessante é que a gratidão não elimina os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los com outra postura. Quando nos concentramos apenas no que falta, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. Porém, quando olhamos para o que já possuímos, encontramos motivação para seguir em frente. A gratidão nos lembra que não estamos de mãos vazias, que sempre há algo para apoiar nossos passos. Marco Aurélio nos ensina que até a dor pode se tornar motivo de gratidão, pois carrega consigo a chance de aprendizado e de fortalecimento interior. A falta de gratidão, por outro lado, cria uma sensação de vazio que nunca se preenche. Pessoas que vivem em busca do próximo bem, da próxima conquista ou da próxima validação, raramente encontram satisfação. É como encher um vaso furado. Quanto mais colocamos, mais escapa. Marco Aurélio nos mostra que esse ciclo pode ser quebrado ao mudar a perspectiva. A vida já é rica quando aprendemos a apreciá-la. Não significa abandonar sonhos ou deixar de querer melhorar, mas sim caminhar com o coração cheio de reconhecimento, em vez de sempre faminto por mais. Gratidão também fortalece os relacionamentos. Quando reconhecemos o valor dos outros, criamos laços mais sólidos e autênticos. Uma palavra de agradecimento pode mudar o dia de alguém, assim como a ausência dela pode desgastar vínculos importantes. Marco Aurélio sabia que a gratidão não era apenas uma virtude individual, mas um elo social. Ela fortalece a confiança, aproxima pessoas
e cria um ambiente mais harmonioso. Viver agradecendo é plantar sementes de bondade que retornam em forma de paz e apoio nos momentos em que mais precisamos. Assim, a gratidão se revela como uma prática essencial para blindar a mente contra a insatisfação crônica. Ela nos ensina a enxergar abundância em vez de carência, a valorizar o agora em vez de esperar por um futuro incerto. Marco Aurélio nos convida a cultivar diariamente esse hábito, transformando cada pequena vitória em motivo de reconhecimento. Ao fazer isso, não apenas encontramos mais serenidade, mas também descobrimos que a verdadeira riqueza da vida não está no que acumulamos, mas no modo como aprendemos a olhar para aquilo que já temos. A 16ª lição de Marco Aurélio é a importância de cultivar a humildade em meio às conquistas. Ele sabia que a vida oferece vitórias, reconhecimento e poder, mas também entendia que se apegar demais a isso gera orgulho e vaidade. O estoicismo nos lembra que nada do que possuímos é permanente. Cargos, riquezas e até a admiração dos outros podem desaparecer de um dia para o outro. A humildade é o que nos mantém firmes, sem deixar que o sucesso nos afaste da essência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, nunca deixou de se enxergar como um homem comum diante do tempo e da morte. A arrogância cria uma falsa sensação de superioridade, que no fundo é frágil. Quem acredita estar acima dos outros perde a capacidade de aprender e de reconhecer os próprios erros. Marco Aurélio combatia essa ilusão, lembrando constantemente a si mesmo que era apenas mais um ser humano, sujeito às mesmas dores e ao mesmo destino de todos. Essa postura o impedia de ser dominado pela vaidade do poder e o mantinha atento às virtudes. A humildade, nesse contexto, não é se diminuir, mas se manter em equilíbrio, sem permitir que as conquistas distorçam a visão de quem realmente somos. A humildade também abre espaço para o aprendizado contínuo. Quando nos colocamos como eternos alunos da vida, conseguimos absorver lições de qualquer situação, seja ela grande ou pequena. Marco Aurélio dizia que não há nada mais insensato do que acreditar que já sabemos tudo. A mente orgulhosa se fecha para novas ideias, enquanto a mente humilde permanece aberta e receptiva. É essa abertura que nos permite crescer de verdade, porque cada pessoa, cada erro e até cada fracasso podem nos ensinar algo valioso, desde que não estejamos cegos pelo orgulho. Outro aspecto essencial é que a humildade fortalece os vínculos humanos. Pessoas humildes são mais acessíveis, mais capazes de ouvir e de compreender os outros. A arrogância, ao contrário, cria distância e isolamento. Marco Aurélio via a vida como uma grande comunidade, em que todos estão interligados. Reconhecer essa interdependência é um ato de humildade, pois nos lembra que ninguém alcança nada sozinho. Cada vitória carrega a contribuição direta ou indireta de outras pessoas. Valorizar isso fortalece laços e nos torna mais justos em nossas relações. A humildade também protege a mente contra a frustração. Quando acreditamos que merecemos tudo, qualquer contratempo parece injusto e nos enche de ressentimento. Já quando cultivamos humildade, entendemos que não somos donos do mundo e que nada nos é garantido. Essa visão nos ajuda a lidar melhor com perdas e dificuldades, porque não estamos presos à ilusão de controle absoluto. Marco Aurélio nos ensina que aceitar nossa condição humana, com suas limitações e fragilidades, é um passo essencial para viver com serenidade e coragem. Assim, a humildade se revela como virtude fundamental para manter a mente blindada. Ela nos protege do orgulho que cega, nos mantém abertos ao aprendizado, fortalece nossas relações e nos prepara para enfrentar os altos e baixos da vida com equilíbrio. Marco Aurélio nos lembra que não importa a posição que ocupamos ou o quanto conquistamos, todos caminhamos pelo mesmo destino. A verdadeira grandeza não está em se exaltar acima dos outros, mas em viver de forma simples, consciente e fiel à própria essência. A 17ª lição de Marco Aurélio é a aceitação da morte como parte inevitável da existência. Para ele, refletir sobre a finitude não era motivo de medo, mas de clareza. O estoicismo nos convida a lembrar diariamente que a vida tem um fim, não para nos paralisar, mas para nos inspirar a viver com mais propósito. Quando aceitamos que cada dia pode ser o último,
Paramos de desperdiçar energia em trivialidades e passamos a valorizar o que realmente importa. Esse exercício de consciência nos liberta da ansiedade pelo futuro e do apego excessivo ao passado. A morte, para Marco Aurélio, não era uma tragédia a ser evitada, mas um evento natural da ordem do universo. Assim como o nascer e o envelhecer, ela faz parte do ciclo da vida. Resistir a isso apenas gera sofrimento. A verdadeira sabedoria está em enxergar a morte com serenidade, como uma passagem inevitável. Ao fazer isso, deixamos de viver com medo e passamos a encarar cada instante com gratidão. Essa perspectiva nos ajuda a dar mais valor às pessoas, às experiências e até mesmo aos pequenos momentos, porque sabemos que nada é garantido para sempre. Pensar na morte não significa viver em tristeza, mas aprender a aproveitar a vida com mais intensidade. Quando entendemos que o tempo é limitado, nos tornamos mais seletivos com as escolhas, priorizando aquilo que realmente tem valor. Quantas vezes gastamos horas com preocupações inúteis ou nos prendemos a discussões que não levam a nada? Lembrar da morte nos coloca de volta no eixo. A vida é curta demais para ser desperdiçada em coisas que não constroem nada de duradouro. Marco Aurélio via esse pensamento como uma forma de disciplina da alma. Outro aspecto importante dessa reflexão é a libertação do medo. O temor da morte muitas vezes nos impede de agir, de arriscar, de viver plenamente. Mas quando aceitamos sua inevitabilidade, descobrimos uma nova coragem. Afinal, o pior que poderia acontecer já é certo para todos nós. Essa consciência nos encoraja a enfrentar desafios com mais determinação, pois não há sentido em adiar a vida em nome de um futuro que nunca virá. A aceitação da morte, paradoxalmente, é o que nos dá mais vida. Marco Aurélio também nos ensina a não apenas refletir sobre a própria morte, mas também sobre a dos que amamos. A perda é dolorosa, mas faz parte da condição humana. Quando compreendemos que todos estamos sujeitos ao mesmo destino, aprendemos a lidar com a ausência com mais serenidade. Isso não significa insensibilidade, mas maturidade para aceitar a ordem natural das coisas. O amor verdadeiro, nesse sentido, se manifesta não na tentativa de reter para sempre, mas em valorizar intensamente enquanto há tempo. Assim, a reflexão sobre a morte se torna um convite à vida. Aceitar o fim inevitável nos ensina a viver com mais coragem, a agradecer pelo presente e a abandonar preocupações que roubam nosso tempo. Marco Aurélio nos mostra que, ao encarar a morte de frente, encontramos uma liberdade profunda, a de não desperdiçar os dias com futilidades, mas de preenchê-los com propósito, virtude e significado. A consciência da finitude, longe de nos oprimir, nos dá asas para viver de maneira mais plena e verdadeira. A 18ª lição de Marco Aurélio é o valor do silêncio como ferramenta de fortalecimento da mente. Ele compreendia que falar menos e observar mais nos dá clareza para agir com sabedoria. Em um mundo barulhento, onde todos têm opiniões rápidas, o silêncio se torna um ato de coragem e disciplina. Não se trata de calar por medo, mas de escolher quando e como usar as palavras. O silêncio estratégico preserva nossa energia e nos protege de discussões inúteis, permitindo que nossa mente permaneça focada no que realmente importa. Muitas vezes falamos apenas para preencher o vazio, mas esse excesso de palavras gera ruído e nos afasta da reflexão. Marco Aurélio nos ensinava a usar o silêncio como uma forma de treino interior. Em vez de reagir imediatamente, parar para pensar antes de falar é um exercício de autocontrole. Esse intervalo entre o impulso e a resposta é onde encontramos liberdade. O silêncio, nesse sentido, não é a ausência de comunicação, mas a escolha consciente de não sermos reféns da pressa em nos expressar. Ele abre espaço para a razão e para a calma florescerem. O silêncio também nos ajuda a ouvir melhor. Em muitas conversas, não prestamos atenção genuína, apenas esperamos nossa vez de responder. A prática do silêncio muda essa dinâmica. Passamos a escutar de fato, compreendendo o outro, em vez de apenas esperar para argumentar. Essa postura fortalece relacionamentos e evita mal-entendidos. Marco Aurélio sabia que quem domina a arte de ouvir aprende muito mais do que quem fala o tempo inteiro.
O silêncio, portanto, é uma forma de aprendizado que nos permite enxergar verdades escondidas nas entrelinhas. Além disso, o silêncio serve como proteção. Quantas vezes palavras ditas no calor do momento geraram arrependimento? O silêncio pode evitar feridas que não se apagam facilmente. Guardar certas opiniões, especialmente quando não trazem benefício algum, é sinal de maturidade. Marco Aurélio nos lembrava que não precisamos reagir a tudo, nem justificar cada ação. Escolher o silêncio em algumas situações é como levantar um escudo invisível. Ele nos preserva de desgastes desnecessários e nos mantém firmes em nossa própria paz. O silêncio também favorece a conexão com nós mesmos. No silêncio, encontramos espaço para refletir sobre nossas escolhas, revisar pensamentos e alinhar intenções. Em meio ao barulho externo, o silêncio é como um refúgio, onde a mente pode descansar e se reorganizar. Marco Aurélio usava seus momentos de silêncio para escrever em seu diário, refletindo sobre as lições do dia. Esse hábito o ajudava a manter a clareza mesmo em meio ao caos do império. O silêncio, nesse caso, era fonte de renovação espiritual e mental. Assim, aprender a valorizar o silêncio é uma prática estoica que fortalece o caráter e a mente. Ele não é vazio, mas espaço fértil, onde nascem decisões mais sábias, relações mais profundas e uma vida mais equilibrada. Marco Aurélio nos mostra que quem sabe se calar no momento certo nunca é frágil, mas sim dono de si mesmo. O silêncio se torna, portanto, uma armadura invisível que nos protege das armadilhas do impulso e nos conduz a uma vida mais consciente e serena. A 19ª lição de Marco Aurélio é a prática da resiliência diante das adversidades. Ele compreendia que a vida nunca seria livre de obstáculos, mas acreditava que cada dificuldade era uma oportunidade de fortalecimento. Em vez de encarar os problemas como inimigos, via neles mestres disfarçados, que moldavam a alma e forjavam o caráter. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar o que acontece, mas sempre podemos escolher como responder. A resiliência, nesse sentido, é o poder de se reerguer quantas vezes for necessário, sem deixar que as quedas definam quem somos. A resiliência não significa insensibilidade ou ausência de dor. Pelo contrário, é a capacidade de sentir profundamente e ainda assim seguir em frente. Marco Aurélio enfrentou perdas pessoais devastadoras e momentos de crise em seu império, mas jamais se deixou afundar no desespero. Ele sabia que a dor faz parte da existência e que resistir a ela apenas aumenta o sofrimento. Ser resiliente é aceitar a dor como parte do processo, sem permitir que ela paralise a caminhada. É transformar feridas em marcas de aprendizado que fortalecem a jornada. Esse conceito também pode ser aplicado às pequenas frustrações do cotidiano. Um plano que não deu certo, um erro no trabalho, um conflito inesperado. Todos esses episódios podem abalar momentaneamente, mas não precisam dominar a vida inteira. Marco Aurélio ensinava que cada desafio é como um exercício para a mente, uma chance de treinar paciência, coragem e clareza. Quanto mais praticamos essa postura, mais preparados ficamos para lidar com provas maiores. Assim, cada dificuldade, por menor que seja, se torna uma espécie de treino para fortalecer nossa resistência interior. A resiliência também está ligada à flexibilidade. Quem é rígido demais se quebra diante da pressão, mas quem aprende a se adaptar consegue sobreviver às tempestades. Marco Aurélio nos lembra que é possível manter os princípios sem perder a capacidade de se ajustar às circunstâncias. É como uma árvore com raízes profundas. Ela se curva ao vento, mas não se arranca facilmente. Essa combinação de firmeza e flexibilidade é o que nos permite atravessar as crises sem perder a essência, mas também sem endurecer a ponto de se tornar inflexível. Outro ponto fundamental é que a resiliência não é apenas individual, mas também coletiva. Quando nos apoiamos em pessoas de confiança e cultivamos vínculos sólidos, encontramos forças adicionais para enfrentar as adversidades. Marco Aurélio sabia da importância de cuidar dos outros e de deixar-se cuidar, pois a resiliência também se nutre da cooperação. Isso não significa depender completamente, mas reconhecer que somos mais fortes quando caminhamos juntos. A partilha de experiências e a solidariedade
se tornam pilares que sustentam a resistência ao longo da vida. Assim, a resiliência é muito mais do que sobreviver, é crescer em meio às dificuldades. Marco Aurélio nos ensina que cada desafio pode ser transformado em um degrau para a evolução pessoal. Em vez de nos perguntarmos por que isso aconteceu comigo, podemos aprender a questionar: como posso me tornar mais forte através disso? Essa mudança de olhar nos liberta do papel de vítimas e nos coloca como protagonistas da própria história. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre que necessário, com mais sabedoria e firmeza a cada passo. A 20ª lição de Marco Aurélio é viver com propósito claro, evitando ser arrastado pelo fluxo das distrações. Ele acreditava que uma vida sem direção se torna facilmente consumida por futilidades e desperdício de tempo. Quando não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho parece aceitável, mas também vazio. O estoicismo nos lembra que viver com propósito é escolher conscientemente quais valores guiarão nossas ações, quais batalhas merecem ser lutadas e quais preocupações precisam ser descartadas. O propósito é a bússola que orienta nossas escolhas e dá sentido à jornada. Viver com propósito não exige feitos grandiosos, mas constância. Marco Aurélio nos mostra que até as pequenas ações do cotidiano podem ser significativas quando alinhadas a um valor maior. Cuidar da família, agir com honestidade, trabalhar com dedicação, tudo isso ganha peso quando está conectado a um propósito firme. Ao contrário, viver sem essa base nos leva a sentir que os dias se esvaem sem deixar marcas. É como remar sem destino em alto mar, sempre cansado, mas sem progresso real. O propósito dá direção, transforma esforço em construção e cansaço em crescimento. Um propósito claro também fortalece a resiliência. Quem sabe por que caminha suporta melhor os obstáculos do caminho. Imagine alguém que corre uma maratona sem entender a razão. Cada quilômetro parecerá insuportável, mas para quem tem um motivo, cada passo, mesmo doloroso, se torna parte de algo maior. Marco Aurélio sabia que a vida é como uma longa corrida. Sem propósito, a fadiga vence. Com propósito, a persistência floresce. Esse entendimento nos ajuda a enfrentar dificuldades sem perder de vista a recompensa de viver com coerência. O propósito também nos protege das pressões externas. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e expectativas, é fácil perder-se tentando agradar a todos. Mas quem tem clareza de propósito não se deixa manipular pelas exigências alheias. Marco Aurélio lembrava que a aprovação dos outros é instável e passageira, mas a fidelidade aos próprios valores gera paz duradoura. Viver com propósito é escolher não ser escravo da opinião pública, mas seguir o que a razão e a consciência indicam como correto. Essa postura exige coragem, mas traz uma serenidade que nada externo pode oferecer. Outro aspecto fundamental é que o propósito não precisa ser algo distante, mas pode ser cultivado todos os dias. Ele se constrói em cada escolha, em cada atitude. Ao invés de esperar uma missão grandiosa revelada pelo destino, Marco Aurélio nos incentiva a agir agora, colocando intenção no presente. Perguntar-se diariamente o que realmente importa hoje é um exercício poderoso de foco. O propósito não está apenas no futuro, mas no modo como vivemos cada instante, transformando gestos simples em tijolos de uma obra maior. Assim, viver com propósito é a chave para não se perder na confusão da vida. Marco Aurélio nos mostra que não precisamos controlar tudo, mas precisamos escolher bem nossa direção. O propósito nos dá firmeza, nos protege da distração e nos fortalece diante da dor. Ele nos lembra que não viemos ao mundo apenas para passar o tempo, mas para construir algo que reflita nossos valores mais profundos. Quando encontramos e seguimos esse propósito, cada passo da jornada, por menor que pareça, se torna parte de uma vida verdadeiramente significativa. A 21ª lição de Marco Aurélio é aprender a cultivar a constância. Ele compreendia que não basta iniciar algo com entusiasmo, é necessário manter-se firme ao longo do tempo. Muitos começam projetos cheios de energia, mas desistem diante das primeiras dificuldades. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força não está no ímpeto inicial,
mas na perseverança que sustenta cada passo. A constância é como o ritmo estável de um tambor. Não é barulhenta, mas guia a marcha de quem avança sem parar, mesmo quando os ventos tentam empurrar para trás. Constância não significa rigidez inflexível, mas continuidade. É ter clareza de que o progresso se constrói pouco a pouco, com paciência e dedicação. Marco Aurélio nos mostrava que não precisamos conquistar tudo de uma vez. Precisamos apenas seguir caminhando, mesmo que devagar. A repetição de pequenos esforços cria resultados grandiosos ao longo do tempo. Como gotas que escavam a pedra, a constância transforma o impossível em realidade. O segredo não está em grandes explosões de energia, mas na persistência silenciosa que não se rende ao desânimo. Muitas vezes confundimos constância com motivação, mas elas são diferentes. A motivação é como uma chama que se acende rápido, mas também pode apagar rápido. Já a constância é a brasa que permanece acesa, mesmo depois que o entusiasmo se vai. Marco Aurélio sabia que depender apenas da motivação é perigoso, porque ela é instável. A constância, ao contrário, nasce da disciplina e do compromisso com nossos valores. Ela é o que nos faz levantar em dias difíceis, continuar mesmo sem aplausos e avançar mesmo quando ninguém está olhando. A constância também protege a mente contra a autossabotagem. Quantas vezes paramos diante de um desafio apenas porque parece demorado demais? Queremos resultados imediatos, mas esquecemos que o tempo é aliado de quem persiste. Marco Aurélio nos ensina a confiar no processo, mesmo quando os frutos parecem distantes. Ele sabia que desistir cedo demais é como abandonar uma semente antes que germine. A constância é a virtude de regar todos os dias, sabendo que a colheita virá no momento certo. Essa visão nos dá paciência e serenidade para não ceder ao desânimo. Outro ponto essencial é que a constância não se aplica apenas aos grandes projetos, mas também aos hábitos simples. Ler diariamente, refletir sobre as próprias ações, cuidar do corpo, manter a mente calma. Tudo isso exige constância. Não é o esforço ocasional que transforma, mas a repetição. Marco Aurélio, em suas próprias reflexões, escrevia dia após dia, reforçando lições que já conhecia. Ele entendia que a constância não é perda de tempo, mas investimento na própria alma. Cada repetição molda o caráter e fortalece a disciplina. Assim, a constância se revela como um dos maiores pilares da vida virtuosa. Ela nos mantém firmes quando a motivação falha, nos protege contra a pressa e nos guia rumo a resultados duradouros. Marco Aurélio nos mostra que ser constante não é se tornar imutável, mas manter-se fiel ao caminho escolhido, mesmo diante de mudanças externas. Essa virtude nos ensina que o verdadeiro triunfo não está em começar rápido, mas em não parar até alcançar o destino. É na constância silenciosa que encontramos a força que sustenta toda a jornada de crescimento. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Francisco Martins, que está com a gente direto de Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata de Minas Gerais. Francisco, que os ensinamentos estoicos sigam te dando clareza e firmeza, ajudando a transformar cada desafio em aprendizado e cada dificuldade em força renovada. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Minas Gerais. A 22ª lição de Marco Aurélio é viver em harmonia com a natureza e com a ordem universal. Para ele, tudo o que existe segue um fluxo natural, e nossa sabedoria está em aprender a nos alinhar a esse movimento em vez de resistir. O estoicismo nos ensina que o sofrimento aumenta quando tentamos controlar o incontrolável ou lutar contra aquilo que faz parte da própria essência da vida. Marco Aurélio compreendia que aceitar a ordem do cosmos é um ato de humildade e liberdade, pois nos liberta da ilusão de que o mundo deve sempre obedecer aos nossos desejos. Essa lição nos convida a perceber que somos parte de algo muito maior. Não estamos separados do todo, mas conectados a ele. Cada nascer do sol, cada mudança de estação, cada ciclo de vida e morte nos lembra dessa ordem que vai além do nosso controle. Quando aceitamos essa interdependência, passamos a viver com mais respeito pelo tempo, pelas pessoas e pela própria existência. Marco Aurélio via isso como um chamado à simplicidade. Não gastar energia tentando moldar o mundo inteiro, mas cuidar daquilo que está ao nosso alcance e caminhar em sintonia com a natureza.
Viver em harmonia com a ordem natural não significa passividade, mas sabedoria para distinguir onde nossa ação faz diferença e onde a aceitação é necessária. Muitas vezes, insistimos em batalhas perdidas, gastando forças contra o inevitável. O estoicismo nos mostra que a serenidade nasce quando aceitamos o que não podemos mudar e direcionamos energia para aquilo que podemos transformar. Marco Aurélio entendia que a grandeza de um ser humano está em agir com virtude dentro das circunstâncias, em vez de lutar inutilmente contra elas. Essa lição também nos ensina a respeitar a natureza como um espelho de equilíbrio. Assim como a terra floresce após a chuva e o inverno prepara o solo para a primavera, nossa vida também passa por fases. Não existe crescimento sem períodos de espera, nem alegria sem a experiência da dor. Reconhecer isso nos dá paciência e confiança no processo. Marco Aurélio nos lembrava que cada etapa, por mais dura que pareça, faz parte de um desenho maior que muitas vezes não conseguimos compreender de imediato. A aceitação desse ritmo nos protege da impaciência e da frustração. Outro ponto importante é que viver em harmonia com a ordem universal fortalece nossa relação com os outros. Se todos fazem parte do mesmo fluxo, não faz sentido viver em constante disputa. Marco Aurélio via a humanidade como membros de um mesmo corpo, cada um com sua função. Tratar o próximo com justiça e compaixão não é apenas virtude, mas também alinhamento com a natureza. Essa visão nos lembra que prejudicar o outro é, de certa forma, prejudicar a nós mesmos, porque estamos todos conectados pela mesma essência. Assim, a última lição de Marco Aurélio é um convite à aceitação, à simplicidade e à unidade com o todo. Ele nos mostra que resistir ao fluxo natural da vida apenas aumenta a dor, mas viver em sintonia com ele nos traz serenidade e força. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não é controlar tudo, mas encontrar paz ao seguir a ordem do universo com dignidade e consciência. Quando escolhemos viver dessa forma, descobrimos que a vida, mesmo com suas incertezas, se torna mais leve, mais clara e profundamente significativa. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.